Foi uma alegria grande de estarmos juntos mais uma vez nesta casa. Desde já a nossa gratidão ao nosso querido Leandro pela oportunidade que ele nos concede de estarmos refletindo acerca das leis que regem as nossas vidas. Estava fazendo ali uma breve reflexão acerca das nossas tantas limitações. Os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos ouvidos não conseguem ouvir a reverberação, a providência divina se manifestar sempre, nos convidando a integrar-nos neste grande e milenar movimento, que é o movimento de transformação espiritual. A presença de Jesus na Terra é apenas uma representação da bondade divina sobre todos nós. E isso acontece a cada amanhecer, a cada dia, a providência divina como o sol nasce para atender todas as necessidades de todos nós. Por isso que essa frase ainda faz parte do meu dia a dia. Nós ainda não temos condições, por tantas limitações que temos, de compreender como Deus se manifesta em nossas vidas sempre e constantemente. E a doutrina espírita é exatamente a revivência da bondade de Deus que se renova para atender a nossa necessidade de compreender melhor a dinâmica da vida a qual estamos inseridos. O tema que nós propomos para a noite tem um forte apelo. E a doutrina, ela amplia a nossa capacidade de enxergar a narrativa que nós encontramos em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado. Buscais e encontrareis, bateis, será aberto para vós. O tema é tão importante que durante mais de 20 anos, nessa parceria, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, aos poucos, nos trouxeram mensagens abordando especificamente esse versículo. E aí mais de 10 mensagens agrupada neste livro chamado O Evangelho através de Emmanuel, nos chamou a atenção e foi por isso que nós estamos trazendo esse tema. É evidentemente que nós hoje não vamos ter condições pelo tempo, mas apenas para demonstrar as bases onde nós pesquisamos, trouxemos a bibliografia desse pequeno versículo, que é o 7. Só aí nós temos 9 mensagens. Uma parte dela retirada da revista O Reformador. E outra de alguns livros escritos pelo próprio nosso querido Chico. Como nós, na quarta-feira, na nossa instituição, reservamos para o estudo do Evangelho, isso foi um tema que durou mais de 2 meses nós estudando esse tema. Porque de forma simples,
nós não conseguimos absorver o conteúdo da narrativa do Evangelho. E hoje, com a doutrina espírita, fica mais fácil compreender a profundidade que tem nessas narrativas. E aí fizemos a opção de destacar entre estas 9 mensagens alguns trechos para que a gente possa dilatar a nossa compreensão acerca desse versículo. Nós ainda não temos a capacidade de compreender por que é que nem sempre somos atendidos, ou somos atendidos. Isso é no nosso tempo ou é no tempo de Deus? Será que toda vez que nós estamos pensando em alguma coisa ou sentindo outra, nós não estamos inconscientemente batendo as portas nas leis de Deus? A lei de atração do bem que nos chega ou do mal que nos chega não é exatamente um apelo ou um pedido que inconscientemente nós estamos a viver intimamente? Então a doutrina espírita ela aprofunda-se nesses temas da alma, nos possibilitando compreender que nós somos os construtores dos nossos destinos. De forma consciente, quando nós tomamos conta daquilo que se pensa, daquilo que se sente, do nosso mundo íntimo, ou de forma inconsciente, pois todo espírito é responsável por tudo aquilo que o cerca. Então, aos poucos, nós vamos tentar consolidar um raciocínio que amplia a nossa responsabilidade com relação a tudo que nós vivemos. Porque, queira ou não, nós estamos mergulhados num universo de vibrações. A minha voz, que é apenas uma extensão daquilo que penso e sinto, pode ser compreendida por cada um de vocês. Portanto, eu estou a influenciar esse universo de vibrações. E da mesma forma, vocês, mesmo sem falar, estão influenciando o universo que todos nós estamos inseridos. É um universo sutil que nem sempre temos a capacidade de perceber. São nesses estudos que nós começamos a refletir o quanto nós somos ainda ignorantes das leis divinas. Elas existem, pré-existem e nos conduzem, independentemente de crença, de religião e de maturidade de cada um de nós. Na revista O Reformador de março de 1964, portanto há 55 anos atrás, uma mensagem intitulada Campeonatos. Emmanuel começa a refletir acerca desta temática. E ele diz assim, evidentemente que eu destaquei algumas frases para que a gente possa, ao longo da exposição, termos uma ideia mais ampla acerca do que é pedir e obter. Bater no sentido de oportunidades, no sentido de busca. Buscai e achareis. E ele começa dizendo assim: se aplicarmos em nós as regras em cuja eficácia acreditamos, sofreando impulsos inferiores, por 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes, praticando humildade e paciência, pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo, que somente nós próprios conseguimos avaliar
Só aí conquistaremos o burilamento do Espírito, encontrando a palavra certa e a conduta exata nas mais diversas situações e nos mais variados problemas. Observe que eu fiz questão de destacar no texto aquilo que eu acho mais interessante para que nós possamos refletirmos juntos. Se aplicarmos em nós as regras em cuja eficácia acreditamos. O primeiro ponto que a doutrina espírita enfatiza sempre e constantemente: estarmos atentos à aplicação das nossas verdades ou das verdades que acreditamos, primeiro no nosso mundo íntimo. Aplicar todas as verdades que nós já conseguimos conquistar, desenvolver, primeiramente em nós, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, nas nossas emoções. É por isso que Jesus fala sempre constantemente, principalmente dos recursos que ele nos deixou no Evangelho: vigiai e orai para que tu não caias em tentação. É esse universo que a doutrina espírita e que o Evangelho exalta, e para que a gente esteja atento, porque só assim nós estaremos granjeando merecimento diante daquilo que nós estamos pedindo. Se eu fizer uma pergunta ao público aqui presente, com certeza eu vou ter uma resposta quase que unânime. Nós conhecemos as nossas reais e verdadeiras necessidades. Eu falo das nossas necessidades evolutivas. Quando eu falei logo no início que nós não temos olhos de enxergar e ouvidos de ouvir, é porque nem as nossas necessidades nós conseguimos vislumbrar de forma absoluta. Sabemos que nós precisamos crescer e que temos todas as ferramentas concedidas por Deus para que a gente possa almejar, pelo menos nessa existência, um passo a mais. Mas de forma absoluta nós não sabemos quais são as nossas necessidades. As pessoas que estão conosco fazem parte das nossas necessidades, sejam elas amorosas ou não. A profissão que nós estamos, o meio social que nós estamos, as dificuldades que estamos enfrentando, atendem a um propósito superior, mesmo que nós não aceitemos. E isso talvez seja um dos fatores que nos inquieta de forma profunda. Exatamente porque nós desconhecemos como a manifestação divina atende a toda e qualquer criatura. Nos mínimos detalhes, nós não temos condições ainda de perceber. Ao longo do tempo, e eu falo de bilhões de anos, este ser que foi criado para ser um dia feliz, começa a desenvolver a capacidade de ampliar a nossa visão de vida e de mundo. E graças a Deus, dentro da doutrina espírita, nos é concedido mais uma oportunidade de dilatarmos essa compreensão. Sofreando impulsos inferiores, e Emmanuel nos faz esta referência falando acerca do tempo. Enfrentando as nossas imperfeições, como diz Allan Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que luta constantemente contra as suas más inclinações. E isso há quanto tempo? Como fala aí, 2.000, 10.000, 50.000 vezes, não importa.
O que importa é que nós deveremos lutar não contra quem quer que seja, mas a favor de nós, identificando as nossas imperfeições. Somos criaturas criadas para a perfeição, mas ainda muito distante, pelo que nos falta em termos de amorosidade, em termos de visão dos nossos deveres morais. Então nada nos chega, os problemas, sejam eles quais forem, que não tenha um fundamento para que nós possamos desenvolver a nossa moral, a nossa espiritualidade. Por mais difícil que seja aceitar, hoje nós conseguimos pelo menos compreender, que é muito diferente, muito diferente. Aceitar é uma coisa, compreender é outra, é mais fácil. Trata-se do intelecto, trata-se da teoria, né? E o conteúdo da doutrina espírita é rico em razão, em bom senso. Daí a transformar essa realidade em serenidade diante das dificuldades, há um longo caminho a ser percorrido. Em outra parte da mesma mensagem, Emmanuel diz assim: tudo é uma questão de início. E o êxito daquilo que nós estamos pedindo, ou nas perspectivas que as portas se abram para nós, depende da lealdade à consciência. Então não depende especificamente do que você está pedindo, ou a quem você está pedindo. Depende da lealdade que nós temos para com as nossas consciências, onde é lá que estão registradas as leis de Deus. Então, começa-se a desenhar uma contraproposta diante daquilo que nós pedimos. Tem que existir da nossa parte um movimento, atendendo aos princípios absolutos, que são as leis de Deus registradas em nossa consciência. E aí ele continua: porquanto exclusivamente aqueles que cultivam a fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar. Então, mais uma vez, a gente exalta as colocações de Kardec, que reconhece-se um verdadeiro homem de bem quando se identifica nele a luta para vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo é olhar para dentro, porque existe uma força divina que nós carregamos. Por mais imperfeito que possamos identificar que ainda estejamos, essa força que é a nossa herança divina nos impulsiona, queira ou não, independentemente de qualquer coisa, fomos criados para a luz. É só uma questão de tempo. É por isso que a mensagem de Jesus, ela é profunda no sentido de irmandade. Todos nós somos irmãos uns dos outros e fomos destinados à perfeição. E quando a gente diz assim, eu sou irmão de Jesus, parece que abre-se um lapso, uma enorme diferença. Eu posso dizer a vocês que essa diferença é só o tempo, com absoluta certeza, porque todos somos destinados a sermos Cristos. Evidentemente que cada um acelerar o processo de acordo com a sua vontade, com a sua determinação e com a sua coragem. Não para vencer quem quer que seja, mas para vencer a si mesmo. Então existe um campeonato. É você e você mesmo.
Dependendo desta luta interna, o seu pedido, no tempo das leis divinas, será atendido. Aí eu fico perguntando, por que há tanto tempo eu venho pedindo determinadas coisas e essas determinadas coisas não me chegam? Será que é porque Deus não quer me dar? Ou será porque eu ainda não criei a predisposição de receber? E quando se fala da bondade infinita de Deus, ela não está no nosso tempo, ela está no tempo do universo. Então, quando se fala em abundância constante, aquilo que eu quero já está, já me busca, já me procura. Eu só não sei se eu tenho merecimento para receber. Eu só não sei se eu tenho condições para receber aquilo que quero. Mas que já está destinado a receber, eu não tenho a menor dúvida. Mas é como se nós estivéssemos com as portas fechadas para aquilo que eu desejo. À medida que nós abrirmos esta porta, com certeza aquilo que eu quero vai chegar. Já em outra mensagem, intitulada Ação e Prece, também do Reformador, de 1970, portanto, 7 anos depois, analisando o mesmo versículo, Chico recebe essa mensagem. E eu dividi em 4 tópicos. O primeiro diz assim: em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer, desejai ardentemente. Isso significa dizer que, diante daquilo que você pede a Deus, tenha vontade firme. E as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis à vista no momento oportuno. Em uma outra mensagem, Emmanuel nos alerta acerca da nossa limitação de compreender o que verdadeiramente nos atende espiritualmente. Porque às vezes o que nós estamos pedindo não atende às nossas necessidades espirituais. Porque aquele pedido é movido por vaidade, por egoísmo, pelo materialismo. E aquilo verdadeiramente, se chegar, iria nos prejudicar por demais. Eu lembro de uma passagem de uma mãe que estava acompanhando o seu filho, que estava quase sem mobilidade física, jovem, 19 anos. E ela pediu orientação a Chico e ajuda para que o filho não ficasse naquela condição. Apesar da jovialidade, ele precisava se locomover, enfim, ter condições de fazer as suas conquistas. E assim foi feito. O jovem voltou a andar. E diante do livre-arbítrio que cabe a cada um, ele começou a se desviar. Se envolveu com outras parcerias. E em uma dessas ações equivocadas, ele sofreu um tiro, atingiu a coluna, e ele veio a ficar paraplégico. A mãe novamente voltou a Chico e perguntou por que motivo isso tinha acontecido. E aí Emmanuel apareceu para Chico, falando do histórico daquele jovem, que era de criminalidade. E Chico absorveu a mensagem e passou para a mãe.
Isso que aconteceu faz parte da misericórdia divina, para que ele não se endividasse ainda mais. Então vejam, o que a mãe estava querendo para o filho, eu sei que era o melhor. Mas a providência divina também sabia que se ele permanecesse da forma que estava saudável, iria se desviar tanto quanto se desviou antes. Então ali era a manifestação da misericórdia divina, evitando quedas maiores. Mas esse fato não ocorre apenas para aquele jovem. Esse fato ocorre para todos nós. Então, na verdade, aquilo que nós desejamos e achamos que seria importante espiritualmente para nós, nem sempre é. Então vai chegar no momento certo as ferramentas adequadas para que nós possamos crescer. É preciso desejar ardentemente e fazer bom uso, porque tudo que nos chega é um instrumento de crescimento espiritual, dependendo da nossa utilidade ou do que nós fazemos com aquilo que nós estamos pedindo. No caso da mãe, ela pediu saúde para o filho, mas a saúde para o filho não foi bem usada. E quantas vezes nós pedimos inteligência, nós pedimos discernimento, nós pedimos fartura, e não sabemos usar esses dons, como a parábola dos talentos. Então não existe falha por parte da providência divina quando nos procura desta ou daquela forma. Infelizmente, os nossos olhos ainda não conseguem perceber que tudo que gira em torno de nós é um instrumento para o nosso melhoramento espiritual. A nossa inquietação ainda é muito forte. E Emmanuel continua dizendo assim: todavia é preciso combater o bom combate. E o que é combater o bom combate? Trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Ou seja, não basta apenas pedir, não basta apenas bater, é necessário sermos merecedores. Como é que está o nosso crédito diante da providência divina? Ou tem mais débito? O que é que verdadeiramente nós estamos fazendo para sermos merecedores daquilo que nós desejamos? Então tem todo um histórico que nos acompanha milenarmente. É por isso que todo bem é importante, porque vai para a nossa caderneta de poupança espiritual. E é lá que será avaliado se somos merecedores daquilo que nós estamos pedindo ou não. Eu vejo pessoas, e aí eu tiro por mim mesmo, claro, fazendo uma autoavaliação, que insiste em pedir determinadas coisas, passa-se um ano, passa-se décadas, né? 20 anos, 30 anos, e aquela coisa não se concretiza. Chega ao ponto de você se acostumar e dizer assim: poxa vida, eu não sou merecedor. Mas não é que Deus não queira. Talvez pelo foco equivocado que nós estamos vinculados. Deveríamos focar em outros pedidos. Até porque eu tenho certeza que eu ainda não sei pedir aquilo que é melhor para mim. Quer ver uma coisa? Vocês pedem paciência a Deus? Pedem? É bastante comum. Deus, Senhor, dá-me paciência. Qual é o instrumento que vocês acham que Ele manda para que você desenvolva a paciência? Porque ela não vem pronta.
vêm os testes para que você desenvolva a paciência. Então, um conselho: peça a Deus coragem para enfrentar tudo o que há de vir. Porque se você continuar pedindo paciência, Ele vai dar testes. Pelo menos é assim que eu penso. Vamos ter que desenvolver a paciência, não tenha dúvida. Mas peça a Deus coragem, determinação, força, para que você seja resistente ao que vier. Porque eu tenho certeza que o que vier é o melhor para mim. Semelhante princípios, diz Emmanuel, regem as leis da prece. A oração ampara sempre, é indiscutível. No entanto, se o interessado em proteção, socorro, não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. E eu fico perguntando, o que é prestigiar a influência? Ninguém está contestando o valor da prece, dos pedidos que nós fazemos ao Altíssimo. Agora, nós estamos prestigiando a influência dela, porque se a abundância divina é constante, aonde você estiver, se você estiver receptivo a essa abundância, você vai receber. O problema é que nem sempre estamos receptivos. Prestigiar a influência é estarmos abertos. Como? Compreendendo, não apenas compreendendo. Vamos dizer assim, são situações mais profundas que nos abrem a porta dos céus. A compreensão faz parte desses níveis de consciência, mas nós estamos falando da verdadeira porta, ou dos verdadeiros sentimentos que abrem portas enormes. Eu sei que aqui tem trabalhos de assistência e tratamentos espirituais, como em toda a maioria de todas as casas espíritas. E às vezes nós estamos no tratamento espiritual buscando socorro e auxílio, e parece que aquele socorro e auxílio não nos chega. Vem a orientação espiritual e diz assim: prestigie a influência que está chegando a você. Não cultive remorso, não cultive ódio, não cultive maledicência, faça a limpeza interior, para que aquilo que lhe chegue permaneça. Eu vejo assim que algumas pessoas procuram no passe um alívio dos seus males, e tem que ser assim mesmo. Mas à medida que nós saímos do ambiente, nós voltamos aos mesmos padrões de vibrações e sentimentos anteriores. Então vem a influência, mas você afasta elas. Prestigiar a influência benéfica que nos chega é vigiar os nossos comportamentos íntimos, para que aquela influência se consolide. E isso depende exclusivamente de nós, isso não depende dos espíritos. Os espíritos assistem-nos, mas assistir é uma coisa, e manter aquela assistência em nós depende de cada um de nós. É interessante as colocações de Emmanuel, quando ele nos fala acerca do nosso proceder, do nosso compromisso e das nossas responsabilidades. E isso é atávico. Nós ainda carregamos em nossa mente a ideia que, independentemente do meu proceder, o bem vai estar comigo. E não é assim.
o bem vai estar comigo dependendo do meu proceder, da minha vigilância e da minha conduta. Em uma outra mensagem, agora de 1955, também do Reformador, Emmanuel aborda a mesma temática. Diz ele: por exemplo, quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo. Eu tenho a impressão que nosso estágio evolutivo, e não tem nada de errado você pedir riqueza. Todos nós pedimos riqueza, conforto material. Ou eu estou equivocado? O problema não é a riqueza, o problema é o que fazemos dela. E ela pode até vir, mas se nós estivermos invigilantes no nosso procedimento íntimo, ela vem misturada com amargas provações. E aí complica muito mais do que auxilia. E assim é com relação à beleza física, é com relação à autoridade, à inteligência, cargos, tudo que nós pedimos. No universo, tudo tem sua utilidade. Aprendi isso dentro da doutrina espírita. Tudo, absolutamente tudo. E dependendo daquilo que nos chega em mãos, veja o que é que você está fazendo. Avalie. Porque exatamente na utilidade é um instrumento que nos chega às mãos para ser bem usado conforme as leis de Deus. Eu fico perguntando assim, por que é que as pessoas às vezes em determinadas expiações nascem mudas? Já perguntaram? Por que que as pessoas, por motivos os mais diversos, não têm a possibilidade de, numa existência, falar? Porque com certeza fez mau uso da fala. Mas isso não apenas serve só para aqueles que não estão falando hoje. Isso serve para todos nós. Então, quando nós estamos em uma determinada limitação, seja ela qual for, é porque aquilo traz uma mensagem para que a gente possa valorizar. Porque antes, com certeza, não valorizamos. Então, se nós fizermos uma avaliação, o que é que me falta hoje? De Deus não falta nada. Mas aquilo que eu acho que está me faltando é o remédio exato. Oportuno. Para que a gente possa reavaliar o nosso procedimento com relação àquilo que nos falta hoje. E eu tenho certeza que cada um de nós vamos identificar agora algumas situações que nós achamos que nos falta. Mas é uma mensagem para que a gente possa refletir. Quando nós estivermos resolvidos com relação àquilo, aí a fartura chega. Enquanto nós não resolvermos, não vai chegar. Porque a misericórdia divina é preventiva. Eu vejo que algumas situações, quando nós somos presenteados, entre aspas, abundantemente, por exemplo, na inteligência ou na beleza, fazemos mau uso dela. E aí, nos comprometemos. Observem. O poder, principalmente aquelas coisas que verdadeiramente nos mexem.
Final de ano está se aproximando aí da Mega Sena. Alguém gostaria aqui de ganhar na Mega Sena? Gostaria. Eu acho que todos, né? Ou pelo menos a maioria. Será que nós faríamos bom uso daquilo que pudesse vir através da Mega Sena? Vamos fazer essa avaliação. Você mora em Camusim de São Félix. Se você ganhasse, você permaneceria aqui, no ambiente que você se encontra, na casa que você se encontra, com as pessoas que você se encontra, e aqueles que você não gosta, o que é que você faria? E aí nós começamos a nos apresentar por aquilo que chegou nas nossas mãos. Eu sinceramente eu seria outra pessoa. Eu não saberia se eu iria fazer bom uso, porque eu só saberia se eu estivesse lá. Eu não estou lá ainda. Leandro saberia? Não sabe. Porque só diante da experiência é que nós nos apresentamos. Agora, hoje, eu diria, não, eu iria fazer muito bem. Eu ia ajudar muitas pessoas. Mas eu só iria ajudar muitas pessoas se eu hoje, com o que eu tenho, ajudo. Porque se eu não ajudar hoje com o que eu tenho, por que eu vou ajudar depois? Não é? Então são esses mistérios, sabe? Que hoje já não é mistério para a gente. Então tudo que na verdade nos chega deve ser sempre usado em favor do comum, inclusive de nós. Olha o que ele fala. Pedi e obtereis, ensinou o mestre. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. E essa frase realmente eu destaquei para que a gente pudesse refletir. Tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Então, para aquele que intimamente está no controle, na educação, na bondade, na benevolência, na caridade, tudo que chega a ele faz bom uso. Eu fico perguntando assim, por que as pessoas querem enriquecer financeiramente para fazer o bem? Porque só acha que fazer o bem evidentemente que o bem ele pode ser feito em todas as ocasiões. Um abraço, nas simples coisas, como o próprio Leandro falou agora há pouco, né? Num simples ato, você pode, então cultive isso e as coisas vão fluir naturalmente. O Evangelho fala acerca do batei, que não traduz mendigai. O batei significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem. Porque não é uma coisa gratuita que se exige que nós estejamos a nos humilhar ou mendigar perante o Criador. A resposta é consequência daquilo que você vive intimamente, no seu dia a dia. Não precisa ser não ter nem religião, porque você está constantemente batendo. Não sei se na porta do bem ou na porta do mal, mas as nossas ações repercutem no meio em que nós estamos. É por isso que inconscientemente nós vamos receber sempre aquilo que demanda do nosso coração. Não é aquilo que entra, é aquilo que sai.
o universo vai estar sempre respondendo-nos, é isso, de forma simples, né? Você é uma energia pulsante que vibra constantemente. Se essa energia pulsante gira em torno do bem, você atrai o bem. Ou se essa energia pulsante gira em torno do equívoco do mal, você naturalmente atrai o mal. É por isso que as leis de Deus são absolutamente perfeitas. Não existe equívoco. Não basta pedir para receber. E não basta esperar para encontrar. Ou seja, o que é que Emmanuel quer nos dizer? Que é preciso uma movimentação da nossa parte. Sentar e aguardar não funciona. É necessário que o espírito se movimente, para que assim seja merecedor daquilo que está pedindo. E ele bate realmente muito forte. Ele diz que a súplica, a prece, a oração sem trabalho costuma ser preguiça da mente. E a esperança que não opera é sempre inércia da alma. Então, mais uma vez, ele evoca que a criatura, o ser consciente, se movimente. Existe uma contraproposta que deve partir de cada ser consciente naquilo que deseja. Então, evocando Kardec mais uma vez, ele fala que não existe salvação se não houver caridade. Fora da caridade não há elevação, não há espiritualização. Fora do bem, fora do movimento espiritualizador, não existe troca. É como se nós estivéssemos inertes, parados. É isso que ele fala, né? Não basta esperar para encontrar. É importante buscar. Atendamos ao nosso dever. O direito é algo que devemos obter através da obrigação bem cumprida. Me lembrei agora de Paulo de Tarso, né? Quando ele fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós, como espíritas que somos, naturalmente somos muito cobrados. Esse ano nós estávamos agora há pouco falando com Leandro acerca do Revivendo Jesus, que foi desafiador. E não foi desafiador com relação à execução, Leandro. Porque a execução por si só é a parte mais fácil. É lidar com aqueles que vão executar. E esse ano nós, como instituição, como grupo, como equipe, fomos muito exigidos. Os conflitos, as diferenças. Eu acho assim, o outro acha assado. Vamos chegar a um consenso? No evento anterior, eu vou partilhar com vocês de uma experiência. O evento anterior é chamado Cartas da Imortalidade. E nós tivemos esse ano 2 médios de psicografia pública. Um que já vem nos acompanhando desde o início, nós estamos no 4º ano. Próximo ano será o 5º. E esse médium chamado Newton Souza partilhou do evento junto com Alaor Borges, que é outro médium de psicografia pública, uma tipologia, uma característica mediúnica própria desses 2 amigos. Alaor veio de Minas Gerais.
E aí me surpreendeu que uma das mensagens foi trazida por Dr. Bezerra de Menezes. Foi lida publicamente. E a mensagem dizia assim, o título da mensagem: Estamos despreparados. Nós lemos a mensagem para o público e depois tivemos uma conversa mais reservada com Alaor. E eu perguntei para ele: Alaor, você que é o sensitivo, qual foi a intenção do Dr. Bezerra de Menezes quando trouxe essa mensagem? Essa mensagem foi para a equipe, Sabina. Não foi para o público. Evidentemente que o público naturalmente irá refletir acerca da mensagem. Estamos despreparados porque alimentamos intriga, nos magoamos com muita facilidade, desistimos das tarefas espíritas pelo simples fato do outro pensar contrário a nós. Estamos despreparados. Passamos 2 meses estudando isso na casa para ver se acordávamos, já que nós somos detentores de conhecimentos que nem todos são. No mesmo evento veio outra mensagem de André Luiz. Eu digo, então o negócio está preto. Doutor Bezerra de Menezes e André Luiz nos veio trazer um recado. Isso em setembro, 2 meses antes do Revivendo Jesus. Eu digo, a propósito, essas mensagens precisam ser refletidas. E a mensagem vinha falando assim: a importância do pensar e do falar. Na verdade, ele estava apenas replicando aquilo que Jesus falava, né? Orai e vigiai, para que tu não caias em tentação da maledicência. Daquilo que às vezes vem e a gente não tem o controle de silenciar no momento certo. Mas principalmente veio para mim. Porque, conforme o próprio Evangelho, será pedido àquele que sabe, além da túnica, capa. Ou seja, é preciso dar um passo além daquilo que foi dado. Então, se você tem paciência, vai ser exigido de você mais paciência. E eu venho tentando dividir isso. Nós temos um grupo de mais ou menos 60 pessoas em torno das atividades lá da SEEC. E esse ano foi verdadeiramente desafiador. Não foi pelos eventos, mas foi pelas circunstâncias que a gente percebe nas tarefas, né? No convívio, no olhar. A gente percebe que existe uma certa movimentação. Aí quando foi agora, viu, Leandro? No Revivendo Jesus, o tema central foi: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Uma frase de Caibar Schutel. Veio Caibar Schutel, através de Adeilson Salles, e trouxe mais uma mensagem. Eu digo, o negócio realmente está muito difícil, porque eu acho que a gente não está entendendo a mensagem. Eu peguei a mensagem, conversei com a Adeilson e conversei com Eulália Bueno, que foi uma das nossas palestrantes. Pessoa extremamente sensível. Ela me via muito preocupado, me chamou à parte e disse assim: Josemar, busque em um dos livros de Raul Teixeira, como é o nome do livro, vida? O Tempo de Deus. Mensagem. Escreva essa mensagem aí.
já que você está muito preocupado com as mensagens que vieram e estão vindo, tempos de descompromisso. Isso me chamou a atenção. Leia a mensagem, Sabino. O movimento espírita está passando por estes descompromissos. Ainda bem que não só foi a SEEC, graças a Deus. E a gente percebe, a mensagem do Espírito, me parece Camilo, através de Raul Teixeira, falando sobre esses tempos de agitação, onde não existe compromisso dos trabalhadores, dos espíritas, acerca da mensagem do Cristo. E aí eu compreendi todas as mensagens que foi nos chegando, se encaixando perfeitamente, e uma é a consequência da outra. Ou seja, o Evangelho já está no mundo há 2000 anos. E nós ainda não conseguimos vivenciar o adequado na expectativa de um mundo de regeneração. Eu estou enganado ou já passei 15 minutos? É isso mesmo? Meu Deus do céu. Bom, gente, espero que em uma outra oportunidade, 2020, a gente dê prosseguimento a esses raciocínios. Vou continuar enfatizando a importância de estudarmos mais aprofundadamente o Evangelho à luz da doutrina espírita. Este livro que nós citamos agora há pouco, o Evangelho por Emmanuel, ele é dividido em vários discípulos, no caso, né? Deste Mateus, nós estamos há 3 anos estudando ele, né? E o meu compromisso particular, isso é para mim mesmo, é compreendermos melhor o Evangelho que nos liberta, verdadeiramente nos liberta. É isso que Jesus aguarda de cada um de nós. Mais uma vez, a nossa gratidão pela oportunidade que esta casa sempre assinala, né? De estarmos partilhando dessas verdades que nos fortalece diante dos dias tão tumultuosos que nós estamos enfrentando. Um abraço de todos aqueles que fazem a Sociedade de Estudos Espíritas, e sempre que oportuno for, nós aqui estaremos. Muita paz. Segundo a orientação do nosso querido Leandro, os passes será coletivo hoje. E diante de tudo aquilo que foi dito, é criarmos uma psicosfera favorável. Diante de tudo aquilo que nós carregamos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, sabendo da abundância constante que Ele nos envia. Nós aqui estamos, Senhor da vida, batendo às portas da misericórdia do alto. Temos a consciência das nossas tantas limitações e necessidades. Nós vamos te pedir, Senhor, que façamos bom uso daquilo que nos foi concedido em termos de conhecimento. Temos um grande desafio, um campeonato está acontecendo dentro da nossa intimidade. E rogamos a força, a coragem e a determinação para vencer as nossas más inclinações. Hoje, com novos recursos, mais fortalecidos diante dos nossos deveres, gratos pela oportunidade que nos foi concedida ao longo do ano e pela oportunidade que a cada dia se renova para o nosso crescimento espiritual. Envolve-nos todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados,
todos carentes de teu amor e de tua misericórdia. E que como instrumentos que nós nos dedicamos a ser, possamos levar essas vibrações para o meio familiar onde nós renascemos, para o meio social onde estamos inseridos, porque simplesmente somos herdeiros de tua bondade infinita. Que tua paz, Senhor, que teu amor esteja sempre em nossa mente, mas especificamente em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.